Existe uma grande diferença entre símbolo e arquétipo e muitas vezes o que você acha que é um arquétipo, na verdade não é. Então deixa eu te explicar direitinho dentro da filosofia, dentro da ideia da psicologia analítica de Carl Jung e também dentro das linhas esotéricas, o que é de fato um símbolo e o que é um arquétipo, para que você aprenda e nunca mais caia em falácias ou em erros que são comuns por conta da desinformação que existe hoje em dia aqui na internet. Então, vem comigo. Salve, salve, meu querido buscador, minha querida buscadora da verdade, seja muito bem-vindo a mais este vídeo aqui no vosso canal. Se você está chegando aqui agora, considere se inscrever, porque aqui a gente fala sobre muitos assuntos elevadíssimos. E hoje nós vamos falar sobre justamente algo que as pessoas confundem muito, que é símbolo versus arquétipo. Quais as diferenças? Por que uma coisa é símbolo e outra coisa é arquétipo? Eu quero te explicar no detalhe, para que você compreenda de uma vez por todas, e além disso eu também quero te mostrar uma ferramenta poderosíssima para que você possa utilizar destes símbolos arquetípicos, que você já vai entender o que é isso, para a sua vida de uma forma coerente e iniciática. Então vamos lá, qual a diferença entre símbolo e arquétipo fundamentalmente? Um símbolo é um pictograma ou uma imagem ou algo que representa então uma energia arquetípica. Então nós temos símbolos arquetípicos, como é o caso, por exemplo, de vários animais que são utilizados, que falam, ative o arquétipo da águia, do leão, né, para a liderança, para a coragem, ou até mesmo o arquétipo da Cleópatra para uma certa sensualidade ou empoderamento feminino, o que está errado, porque não é arquétipo. Seguindo uma definição mais tradicional de arquétipo, arque significa tudo aquilo que é, vamos dizer, da origem. Então são tipos de origem, arquetipos. Estes tipos, que são protótipos, são como as formas que moldam os vários símbolos que existem. Então não existe só o leão para representar a coragem ou a Cleópatra lá para representar uma mulher empoderada, né, soberana, mas existe um símbolo que vai ser, por exemplo, uma imperatriz, uma rainha africana, uma rainha lá da China, né, de vários locais, ou até mesmo uma mulher moderna que representa em si este símbolo arquetípico de uma mulher empoderada. Então há uma diferença primordial, e segundo Platão, dentro das suas ideias, ele vai trazer esta ideia de arquétipo como algo que está para além das formas. Então, é a essência da coisa. O plano das ideias de Platão era justamente isso, é um plano arquetípico, onde as formas já não são corrompíveis, elas não são suscetíveis a alterações, elas são aquilo que são dentro de uma perfeição maior. Já nos planos mais densos, os quais estamos vivendo aqui, nós temos então este mundo de formas e o mundo manifesto. Dentro da Kabbalah nós temos uma ideia muito similar, onde nós temos 4 planos: o plano da emanação, que é Atzilut, o plano da criação, que é Briá, o plano da formação, que é Yetzirah, e o plano da ação ou manifestação, que é Asiá. Assim, nós temos o plano arquetípico, que emana estas formas, protótipos perfeitos, energias, qualidades arquetípicas que são aquilo que são e são imutáveis em sua essência. E nós temos a criação, que gesta tudo isso para então dar várias formas. E estas formas variam conforme a cultura, conforme a linguística, conforme eras, conforme os tempos, elas vão se alternando e pequenos detalhes vão se modificando, mas a essência continua uma só. Por isso, é um símbolo arquetípico e não um arquétipo em si. Entende? Então, quando se manifesta no plano da ação, aí nós temos esta ideia
concreta, né? Essa ideia no nosso plano físico. E é justamente isso que é o ponto aonde você, muitas vezes, consegue utilizar destas forças arquetípicas no molde específico daquele símbolo. E para ficar mais fácil de você compreender, vamos botar isso em exemplos palpáveis. Aqui nós temos 2 baralhos de tarô comuns, né? O tarô de Thoth, que é um tarô iniciático avançado, e o Rider-Waite, que é um pouco mais simples, tem algumas ideias arquetípicas contidas aqui, mas para ficar mais fácil de você entender, nós temos aqui, por exemplo, este arcano maior, que é o louco, vai estar representado por um símbolo, que é justamente um homem aqui dando um passo num abismo, quase que um sinal de loucura, né? Onde nós temos então um cachorrinho na sua perna, nós temos ele segurando uma flor, apenas o essencial, ele está, né, de olhos fechados, confiando, né, com um passo de fé no abismo. Veja que isso aqui é um símbolo que está representado numa lâmina bidimensional manifesta. Então, este símbolo, ele se divide em 2 pontos. Todo símbolo, na verdade, ele é composto de significado e significante. Então, o que é o significado? É, por exemplo, se eu botasse lá num dicionário, o louco, o que ele vai descrever, né? Qual o significado da palavra louco? Né? Então nós temos um significado. O que é o significante? Pode ser justamente este símbolo que está expresso aqui através de um pictograma, através de uma imagem. Se nós colocarmos, neste caso, a ideia de loucura, você pode também associar com um significante do Coringa, né? Do Batman, por exemplo, que vai representar este significado da loucura. Ou também nós podemos usar outros significantes que independem da língua. Então, é uma imagem, por exemplo, que vai ser independente de se você estiver falando em inglês, em espanhol, em português, ele vai representar aquilo. Para simplificar, nós podemos falar o seguinte: isso daqui é uma flauta, né? Então, se eu botar o significado disso daqui, vai ter lá no dicionário, provavelmente um tubo onde tem furos, e esses furos, ao fazer o sopro, vai exalar um som e tudo mais, então ele vai dar um significado. O significante é o símbolo da flauta. Se eu mostrar isso aqui para um japonês, para um chinês, para um árabe, ele vai saber que isso aqui é uma flauta. Então, é isso que representa, que a gente decompõe a ideia de um símbolo. Ele está decomposto em significado e significante. Então, vamos lá. Isso é o símbolo manifesto. A ideia por trás disso é aquilo que forma, que dá o molde, a forma. Ainda não é o arquétipo, é a forma, tá bom? Então, dentro de um cenário cultural europeu, aqui da Inglaterra, né, com todas essas temáticas daquela época que foi feito este tarô, 1900 e alguma coisa. Aí nós temos toda uma representação de forma expressa para representar a ideia do louco. E o que é, então, além da forma, além desse pictograma, o que nós temos por trás disso? A criação, que é um ponto em conexão entre a forma e o arquétipo, que ainda está acima da própria criação. A criação seria o próprio molde, enquanto o arquétipo seria aquilo que formou o molde primordial antes desta forma em si existir. Ficou difícil de entender? Talvez ficou, né? Mas o arquétipo é a essência que gesta, e essa gestação, imagina um homem e uma mulher, né? Então, o arquétipo seriam as infinitas possibilidades de um espermatozoide, aonde o óvulo, ele é a criação, é só uma possibilidade que entra no óvulo. E aí ele vai entrar e vai formar vários modelos de ser humano diferente. Eu e você temos aparências, né? Fisionomias, enfim, biologias um pouquinho variadas, mas nós somos, em suma, seres humanos. Esta é a nossa essência, entende? Então aí nós temos forma, manifestou, pariu.
Então, é aí que nós temos o símbolo manifesto, neste caso, bidimensionalmente, mas nós podemos também ter tridimensionalmente. E aí, é lógico que nós poderíamos entrar no mérito de dimensões, né? Por exemplo, o arquétipo, ele está para uma dimensão bi, tri, quadri ou pentadimensional. Aí entra um lado espiritual mais profundo, onde sim, nós vamos ter o arquétipo como existindo para além do espaço-tempo, ou seja, para além da quarta dimensão, que seria o próprio tempo, e a quinta dimensão, que seria o próprio espaço. Então, um arquétipo existe como uma qualidade inerente ao próprio espaço-tempo. Existe enquanto, voltando no Platão, uma ideia, né, está no plano perfeito das ideias, imutáveis, incorruptíveis, indissolúveis. Elas são aquilo que são. Se a humanidade se extinguir e todos os símbolos culturais que nós temos se extinguirem, os arquétipos ainda vão existir. E é justamente por isso que eu quis explicar a diferença entre arquétipo e símbolo. E como nós podemos utilizar então essa ideia de símbolo arquetípico dentro das nossas vidas? Bom, o próprio tarô que eu acabei de mostrar aqui para vocês é um excelente exemplo disso. Por quê? O tarô é uma ferramenta iniciática a qual expressa a jornada da sua alma neste plano manifesto. E, através do estudo dos arcanos, você não está estudando um jogo de cartas vulgar, você está estudando as etapas da sua alma nessa encarnação, nesta vida. E você, além de tudo isso, pode ativar, vamos dizer assim, um arquétipo ou outro para equilibrar certas qualidades dentro da sua vida, dentro da sua jornada encarnado aqui na Terra. Então veja que os antigos sábios, né, os antigos hermetistas, esoteristas e alquimistas, eles sabiam muito bem o que eles estavam fazendo. E toda essa ideia que deriva, né, do Jung, porque quem cunhou o termo arquétipo é Carl Gustav Jung, que nós já falamos várias vezes aqui no nosso canal, que é um psicólogo suíço que fundou a psicologia analítica, trouxe essa ideia de que os arquétipos eles existem no inconsciente coletivo. Então eles são inerentes a uma consciência particular. Então veja que um animal ou um ser humano do passado, como a Cleópatra, ou um leão, uma águia, eles não são arquétipos. Eles são símbolos que representam uma força arquetípica, ou melhor, na verdade são seres vivos. E estes seres vivos ancoraram certas forças arquetípicas e viveram como essa determinada vibração. Então, arquétipo seria muito mais um foco vibracional em determinado ponto aqui no nosso espaço-tempo, mas que transcende o próprio espaço-tempo. E nós podemos ser símbolos, arquetipos vivos. E é justamente sobre isso que eu quero te falar no nosso próximo vídeo. Tá bom? Então ficou claro a diferença entre arquétipo e símbolo? Se ficou claro ou se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou ler e respondo todos vocês. E no nosso próximo vídeo eu quero te explicar como ativar de fato estas vibrações arquetípicas na sua vida e como que você pode utilizar esta ferramenta que é o tarô de uma forma mágica para controlar esses arquétipos de fato e viver na equanimidade, viver num equilíbrio, numa prosperidade, numa abundância de vida e, melhor de tudo, numa liberdade, sem ser refém de nenhum tipo de vibração. Tá bom? Forte abraço, nos vemos no nosso próximo vídeo. Até mais.